Olá, tudo bom? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de qual o futuro que a gente escolhe em termos do setor da engenharia nuclear, que é um setor que tem muitos desafios, muito bônus, mas muito ônus também. Está aqui para participar com a gente a doutora Alice Cunha, mestre, né? E está atualmente trabalhando na Westinghouse. Ela é formada na graduação de engenharia nuclear. A doutora Juliana Pacheco, a PhD Juliana Pacheco, que também é formada na graduação em engenharia nuclear. A doutora Simone Penafirme, que tem sua graduação em biologia marinha, com doutorado e pós-doutorado, parte dela na engenharia nuclear. E a doutora Luciana Carvalheira, da CENEM, do Instituto Nacional de Engenharia Nuclear, também com doutorado no pezinho aqui da nuclear. Então, fazendo parte agora, né, desse segundo ano de extensão da UFRJ, cujo o nosso painel temático é sobre futuros possíveis, nós escolhemos esse texto com 5 mulheres, eu de mediadora, mais 4, para podermos falar qual é o nosso futuro, o que a gente resolveu escolher. Então, para a gente começar, eu vou pedir para se apresentar a Alice Cunha. Por favor, Alice, se apresente, por gentileza. Olá, bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Como a Naya falou, sou engenheira nuclear, ainda não sou doutora, um dia serei. Tenho MBA em gestão de projetos e mestrado em negócios, né, em administração de negócios. Sou da UFRJ, né, com muito orgulho, formada da segunda turma de engenheiros nucleares do Brasil. E hoje sou responsável pela organização Westinghouse no Brasil, pelo escritório que nós temos aqui no país e pelo desenvolvimento de negócios da empresa na América Latina, né? Trabalho junto com uma equipe com esse foco. Quando eu comecei na empresa, foi fazendo cálculos termohidráulicos de carga de reatores, que tem um pezinho lá com a Juliana, que vai falar depois. Como eu escolhi esse futuro, né, essa carreira, na verdade, foi um pouco de curiosidade que eu fui... através da curiosidade que eu fui descobrir o que era nuclear. Eu fazia um estágio numa empresa que era do setor nuclear, mas eu tinha um técnico em informática, então eu tinha que consertar os computadores dos funcionários da minha empresa que trabalhavam na usina, lá em Angra. E eu visitava algumas vezes, não era sempre, mas eu visitava os escritórios dele e via aquele prédio do reator e ficava curiosa para saber o que tinha ali dentro. Eu sabia já que eu queria ser engenheira, porque eu tinha uma preferência, né, na escola pelas matérias das exatas, e eu queria implementar aqueles conceitos da ciência que a gente via na escola em coisas práticas. Então, eu já tinha noção de que eu queria fazer engenharia, mas até o estágio eu ainda não tinha pensado na possibilidade de fazer nuclear, porque eu não sabia que existia. Eu acho que muitas das nossas escolhas com relação a futuro e oportunidades também vêm através do conhecimento que elas são possíveis, né? Quando a gente não tem a informação de que até existe aquele caminho, fica difícil você fazer uma escolha, tomar uma decisão com relação àquele possível futuro. Então, se informar sobre o que existe, divulgar essas informações, para mim foi muito importante. E eu acabei conhecendo o setor através de uma oportunidade de trabalho, de estágio que eu tive para conseguir o diploma de técnico de informática. Não era nenhum objetivo trabalhar numa empresa do setor nuclear, mas eu precisava de um estágio e aí eu consegui. E a curiosidade de saber o que era aquele setor, o que tinha dentro do reator, que me levou a quando eu estava aplicando para a prova da UFRJ, eu tinha acabado de descobrir que eles tinham aberto curso e só há um ano, né? Só tinha uma turma ainda, e eu falei, vou colocar isso aqui, que quem sabe eu descubro o que tinha lá dentro. E passei e me apaixonei ali nas primeiras semanas de aula, quando eu fui descobrindo tudo que
o universo nuclear assim, né, era envolvido, né, em todas as áreas de produção de energia, de medicina, de agricultura, de indústrias das mais diversas, de exploração espacial. Então, eu fiquei bem encantada com aquilo e senti que era ali que eu tinha que realmente seguir. E aí, no decorrer da minha carreira, eu fui buscando, ali a carreira acadêmica, buscando oportunidades, fazendo pesquisa, trabalhando em laboratório, participando de congressos, e com Ciências Sem Fronteiras eu pude participar desse programa do governo brasileiro e estudar nos Estados Unidos, onde eu tive mais uma oportunidade de estágio dentro da empresa que hoje eu trabalho. Né? Quando eu voltei ao Brasil, eles me contrataram para o escritório brasileiro, e fui crescendo dentro da empresa e hoje estou num cargo um pouco mais comercial, de gestão, tendo passado por cargos mais técnicos, né, por posições mais técnicas, como eu falei, de cálculos, mas eu fui buscando uma posição mais de liderança com relação a essa área, até para poder ter mais possibilidade de transformação, né, do setor. Nós, em qualquer posição, posição que eu acredito que em qualquer posição que nós estejamos, nós temos o poder de influenciar mudanças. E aí eu tenho buscado posições maiores de liderança para ter uma influência maior de causar essas mudanças dentro do setor nuclear, porque eu acredito muito que a tecnologia nuclear ela traz muitos benefícios para a. Oi, gente, internet, meio remoto, pandemia travou. Então, Alice, por favor, queria te pedir para recomeçar, né, falando um pouquinho do finalzinho que você estava falando para a gente, que você foi buscar o teu futuro mais em termos de liderança, em termos de gestão. Conta para a gente como é que é isso na área da indústria, né, sem ser na área acadêmica. Então, como eu falei, eu queria causar mudanças, e eu acredito que em qualquer posição que a gente está, a gente tem influência, a gente pode exercer influência para causar mudanças, não é uma questão de hierarquia, mas eu queria me inserir mais na gestão, em criar políticas dentro das organizações que pudessem implementar mudanças que fossem de longo prazo e que fossem influenciar ou beneficiar as pessoas que viessem depois de mim. E aí, mudanças, elas com relação à diversidade, à inclusão, mudanças com relação à inovação, mudanças com relação a uma liderança mais humanizada, onde entendemos os profissionais como pessoas que têm a capacidade de desenvolver os seus projetos, mas que são pessoas falhas também, que vão errar, e que esses erros, na verdade, são benefícios para o aprendizado e para pessoas que querem inovar e querem tentar novas coisas. Errar faz parte do processo, de inovação. Então, normalizar essa situação, claro, garantindo que os resultados e os processos das organizações fossem estruturados de uma forma que o resultado final não refletisse, né, erros, mas que dentro, né, do ambiente ali de trabalho as pessoas se sentissem livres para levantar novas ideias e para tentar novas soluções. Então, esses tipos de coisas que eu tenho tentado dentro, né, do crescimento na carreira, de promover novos negócios, mas trazer esses tipos de liderança, que é algo que eu tenho ficado apaixonada por estudar, né, e ler sobre, entender as pesquisas comportamentais com relação a isso. E eu acredito que o setor nuclear tem muito a se beneficiar com uma migração para esse tipo de liderança dentro das corporações. Algumas já exercem dentro da área de pesquisa, já é algo um pouco, né, mais normalizado, um pouco. Um pouco. A Juliana pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas é importante até para inspirar novas gerações, mostrar que o caminho não é perfeito, né? Que a gente não coloca no currículo todos os nossos nãos recebidos, todos os cursos ou aplicações para trabalho, ou que a gente não conseguiu, ou os projetos que a gente passou muito tempo desenvolvendo e que não deram certo, mas todas essas coisas fazem parte da nossa carreira, fazem parte do nosso desenvolvimento,
e nos ajudam a ganhar experiência, a nos tornar mais resilientes, a aprender determinadas coisas que de outra forma não teríamos aprendido. Então, dentro desse meu futuro possível, né, que eu tenho buscado, migrar para posições mais de liderança e causar mudanças significativas dentro do setor, focando nas pessoas, porque a tecnologia nuclear ela tem absurdos benefícios para a sociedade, mas o desenvolvimento e implementação é todo feito pelas pessoas, pelos profissionais, e eles têm que ser o foco. Então, é isso que eu tenho buscado cada vez mais, é isso que eu tenho lutado, esse é o meu futuro, é o que eu tenho procurado fazer dentro das associações que eu faço parte, dentro das causas que eu acredito com relação à diversidade, por exemplo, que traz novas perspectivas, que traz mais inovação, que traz novos conceitos quando a gente tem uma diversidade não só de raça ou de gênero, mas de carreiras, de localidades, dentro de uma empresa multinacional como a que eu trabalho, né, de regiões, como cada região lida com determinado tipo de tecnologia ou problema. Isso é enriquecedor ter essas discussões. Então, eu acredito que o futuro de qualquer tecnologia passa por todos esses tipos de novos modelos de liderança, de maiores discussões, de introdução de novas perspectivas. Existe até uma sigla brasileira traduzida do inglês, que é ASG, né, que fala sobre sustentabilidade, que fala sobre governança, que fala sobre social, a parte ambiental. Então, coisas que as corporações, tanto públicas quanto privadas, precisam se focar, né? Esse todo, esse que é não só o produto técnico, que não só é a operação daquela usina, mas é lidar com as pessoas que fazem aquilo dar certo, e como essas pessoas vão ser e trazer o futuro e a inovação desse setor. Então, é isso que tem me apaixonado no momento, e é isso que eu tenho buscado cada vez mais. Dentro disso tem sido trazido desenvolvimento de novas tecnologias que são muito interessantes e que os governos ao redor do mundo têm começado a discutir tecnologias avançadas nuclear como futuro para a mudança climática, para entrar junto com as renováveis nessa briga contra a mudança climática. Então, é isso que eu queria deixar aqui, um pouquinho diferente, né, de uma fala muito técnica voltada à fissão do urânio dentro do nuclear, mas estou animada por essa conversa, feliz de estar participando, né? Inayá, muito obrigada por permitir, né, essa participação aqui, e animada para ouvir todas as outras, que eu tenho certeza que vão compartilhar coisas maravilhosas. Obrigada, Alice. Obrigada pelo teu compartilhamento. É muito interessante a gente ver que dentro da área nuclear a gente tem muitas possibilidades de futuro, né? Não só a acadêmica. Eu vou agora apresentar para vocês a doutora Simone Penafirme. A doutora Simone Penafirme é bióloga com mestrado multidisciplinar na biologia e na engenharia nuclear. Simone, por gentileza, se apresente. Olá a todos e todas, é um prazer participar com vocês aqui nessa mesa sobre futuros possíveis, no momento em que a gente realmente está passando por tantas dificuldades no presente e replanejando, de fato, o nosso futuro. Eu acho que é bastante pertinente esse tema e, como a professora Inayá comentou, eu sou bióloga marinha, e a gente inicia esse ano a década dos oceanos, e trazendo, junto com a energia nuclear, junto com o programa de engenharia nuclear também, essa ideia, esse futuro possível de congregar diferentes áreas do conhecimento que perpassam entre si inúmeras inovações, inúmeras formas diferentes de se construir esse futuro possível. É isso que eu venho buscando como meu futuro possível, fazer essa conexão entre a sustentabilidade, o meio ambiente, através de perguntas que levam a gente a repensar a nossa sociedade em relação às questões ambientais
e de que forma, através do desenvolvimento de novas tecnologias, e aí nesse caso a gente falando mais especificamente, né, das técnicas nucleares aplicadas, como que a gente pode construir essa nova sociedade que a gente tanto almeja, com soluções viáveis para o nosso dia a dia, soluções energéticas, novas técnicas que vão fazer com que a gente investigue melhor as características do nosso ambiente marinho, investigar quais são as adaptações dos organismos e utilizar esse conhecimento dos próprios organismos para repensar formas, então, de como a gente pode utilizar esse conhecimento para o avanço da tecnologia, né, da nossa sociedade. Eu acredito que essa interdisciplinariedade, essa transdisciplinariedade também é algo que pode levar a gente a inúmeros lugares que a gente precisa, de fato, ocupar para que a gente possa sonhar um futuro possível. Dentro da minha, né, formação mais específica, o que me motivou muito para a questão ambiental foi quando eu tinha 10 anos de idade, na Eco 92, eu estava lá na escola e toda aquela movimentação aqui no Rio de Janeiro, da Eco 92, e aquilo tudo me despertou um grande interesse sobre como que a gente pode realmente contribuir, né, como cidadão, né, construindo, né, um papel social, fazendo a diferença na nossa sociedade, na nossa localidade. Naquela época, né, era a Agenda 21, pensar globalmente, agir localmente. Então, eu cresci, né, nesse ambiente de trazer as questões ambientais para o nosso dia a dia. E ao longo da minha formação acadêmica, eu tive o prazer de conjugar isso com esse avanço tecnológico, né, da energia nuclear, da gente conseguir fazer com que a engenharia nuclear entrasse e trouxesse, através da sua aplicação, inúmeras respostas para as questões ambientais, né? No meu caso específico, a gente tenta encontrar, né, soluções para biorremediação, por exemplo, para áreas contaminadas por metal pesado em manguezais, estudar um pouco mais a questão da degradação da matéria orgânica, e isso está envolvido no ciclo do carbono também. Então, todas essas questões ambientais que a gente fala hoje em dia, a engenharia nuclear, ela também pode estar muito presente através dessas técnicas aplicadas. E é isso que eu vislumbro, né, para a gente, falando um pouco mais nesse sentido mais amplo, né, confirmando o que eu falei um pouquinho antes, de que é possível a gente imaginar um futuro sem essas fronteiras, sem essas caixinhas em que cada setor, cada área do conhecimento fica encerrada em si mesma. O futuro que a gente precisa e que a gente quer é que essas fronteiras, esses muros, sejam literalmente destruídos e quebrados, como foi lá o Muro de Berlim. A gente precisa terminar essas barreiras e que a gente possa transitar livremente em diferentes áreas do conhecimento, com diferentes profissionais, não só a academia, dentro da academia, mas com a indústria também, com a sociedade civil organizada de uma forma geral, para que a gente possa buscar essas soluções possíveis que a gente precisa tanto, principalmente agora quando a gente fala, né, de sustentabilidade, que é um pouco o rumo que a gente vai buscar também agora dentro, né, lá da UFRJ, né, dentro do programa de engenharia nuclear, trazer esse viés também de sustentabilidade. Então, de uma forma bem breve, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Estou maravilhada de participar aqui, escutando a fala da Alice, ansiosa também pela Juliana e pela Luciana também. Obrigada, Simone, foi um prazer. Você falar também que, né, é possível uma bióloga entrar no programa de engenharia nuclear, utilizar as suas técnicas aplicadas para resolver problemas concretos da nossa sociedade, do nosso meio ambiente, da tão falada sustentabilidade ambiental, né, que está hoje em dia na modinha agora, que a gente costuma falar no meio acadêmico, né? Mas super obrigada, Simone. Queria passar a palavra agora, então, para Juliana Pacheco Duarte. Só vou introduzir a Juliana. A Alice, ela entrou na segunda turma, e a Juliana, ela é a primeira engenheira nuclear do Brasil
Obrigada, Nayá. Acho que cortou um pouquinho sua voz para mim, mas eu consegui entender. Obrigada, Nayá. Acho que a gente teve o segundo problema técnico, mas para me apresentar novamente, a Alice entrou na segunda turma de engenharia nuclear da UFRJ. Eu entrei na primeira e acabei me formando antes da primeira turma, porque eu já fazia física na Unicamp. E só para me apresentar um pouco, eu fazia física na Unicamp, tranquei, fui fazer engenharia nuclear também pela essa paixão, pela interdisciplinaridade da área, pela a grande possibilidade que tem de atuar em diversos setores, em diversas áreas na engenharia nuclear. Isso me chamou muita atenção na época. Eu mudei para engenharia nuclear, me formei, fui fazer mestrado em engenharia elétrica, mas aplicada em engenharia nuclear. Vim fazer doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin-Madison. Terminei o meu curso de física no meio do caminho, fazendo algumas disciplinas na Unicamp, algumas na USP, algumas em Wisconsin. E acabei ficando aqui nos Estados Unidos como professora hoje, a professora assistente, né, na Virginia Tech, onde eu estou atualmente. E, Nayá, obrigada por organizar essa mesa. Eu estou, assim, maravilhada também com a diversidade e com essa troca de ideias, de verem mulheres que já alcançaram tanto na carreira e, ao mesmo tempo, têm um futuro grande pela frente, e ver essa empolgação, essa troca de experiências e ideias que nós temos, e visões que nós temos, eu acho inspirador e muito bom. Falando um pouco que a Alice já falou e que a Simone já falou sobre questão da... Começar pela Simone, falou sobre sustentabilidade. É uma coisa que motiva todo mundo da área nuclear hoje em dia, porque nós temos a energia nuclear como parte da solução hoje para a sociedade. E trabalhar de maneira interdisciplinar e transdisciplinar é a forma de alcançar um futuro que nós todos queremos, né? Quando me perguntam se a energia nuclear é uma solução, eu falo, é parte da solução. A gente não quer construir centenas de reatores nucleares pelo mundo, a gente quer construir uma sociedade sustentável. Então, nós temos que trabalhar juntos para isso e ter os objetivos em comuns. E o que a Alice estava falando sobre diversidade, também coisas que relacionadas com o tema aqui da mesa, sobre os futuros possíveis, é uma coisa que eu ando também refletindo muito, né? A área nuclear é uma área que falta diversidade, nós sabemos que diversidade traz inovação, traz ideias novas, experiências novas, e que contribuem para novas soluções, para o avanço técnico e avanço em diversas áreas. Então, essa questão que ele está falando de uma liderança mais humanizada é muito importante. Eu estou lendo um livro sobre que chama Diversidade na Academia, né, que fala justamente sobre isso, a importância da gente expressar de compartilhar o nosso caminho, mostrando também os nãos que nós recebemos, as portas que são fechadas pelo caminho, e como que isso é importante para inspirar outras pessoas e para mostrar que é possível chegar onde a gente está e é possível ir além. Porque muitas vezes falta, para nós aqui, que já estamos uma certa metade da carreira, talvez, chegando lá, ainda falta olhar para frente e ver essa possibilidade, né? Ver para onde podemos ir. E a questão da representatividade é muito importante. Então, para a nova geração que está vendo nós agora, já com outros olhares, mostrar para elas, para eles, a importância de seguir o seu próprio caminho, de achar o seu... a sua... Eu esqueci a palavra agora, mas a sua individualidade, né? Porque uma coisa que eu estava refletindo hoje sobre quando eu comecei a seguir a carreira acadêmica e estava fazendo workshops sobre como seguir a carreira acadêmica nos Estados Unidos ou em outros lugares, eles falam muito da importância da sua identidade. Buscar a tua identidade no seu ensino, na sua pesquisa, qual que é o seu diferencial. E a sua identidade é buscada em diferentes formas. Existem infinitas possibilidades para você ter o teu caminho único.
E eu, no meu caso, eu me formei em engenharia nuclear, me formei em física, eu fui fazer mestrado, mas existiram várias dificuldades no caminho, existiram vários nãos no caminho, existiram várias portas fechadas, e compartilhar isso mostra que eu segui um caminho único, mas existem infinitos caminhos únicos, cada um encontra o seu, né? Coisas, por exemplo, como a gente apresenta o nosso currículo, que é outra coisa que a Alice estava comentando. Eu estava também pensando sobre isso nessas últimas semanas, porque aqui nos Estados Unidos a gente coloca o nosso currículo apenas a data que a gente se formou, e para quem olha o meu currículo pensa que eu me formei super rápido, avancei super rápido na carreira, mas não, eu demorei no meu curso de física, eu demorei para encontrar o que eu queria, e mostrar isso e compartilhar isso com os alunos mostra as possibilidades, mostra você não precisa começar como top, você não precisa começar tirando apenas As ou 10 nas disciplinas. A grande parte da minha vida acadêmica eu não fui uma aluna nota A. Eu buscava outras formas de aprender, outras formas de buscar experiência, né? Teve um período ali que eu estava tão motivada, tão dedicada, que aí sim, eu tirei ASE, NASE, 10, mas não foi sempre. Eu tive um caminho diferente, que é importante pensar sobre isso para a gente compartilhar e até, às vezes, mudar a maneira que eu apresento meu currículo, para os alunos verem que eu cheguei aqui, mas teve altos e baixos, né? E tem muita coisa pela frente ainda. Então, essa liderança humanizada, essa questão da diversidade, esse compartilhamento que nós estamos fazendo hoje são muito importantes para a gente, porque ainda temos um caminho longo para frente, acredito, todas nós aqui, e para quem está nos vendo e nos acompanhando de certa forma já, né? Eu vou concluir aqui e a gente conversa mais. Tá A bom, Luciana falar. tá ótimo. A próxima agora que eu gostaria que se juntasse a gente aqui nesse painel temático dos futuros possíveis aqui na engenharia nuclear é a doutora Luciana Carvalheira. Ela é funcionária da Comissão de Energia Nacional e especificamente está lotada no Instituto de Engenharia Nuclear, aqui pertinho do CT, como se eu estivesse aqui no CT, aqui pertinho do CT no fundão. Por favor, Luciana, a palavra é sua. Oi, Nayá, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Sim. Beleza. Ai, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, como disse a Alice, né? E quero agradecer o convite. Estou curtindo muito aqui o nosso papo. Daqui a pouco, né, já vamos para aquele debate caloroso. E deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu acho que isso também falar sobre nós passa por essa questão dessa nova forma de apresentar currículo, né? Então, eu, por exemplo, eu faço questão de dizer que eu sou carioca, eu sou cantora e eu sou cientista. Porque eu sou essa diversidade, sim, né? Eu já sou uma pessoa diversificada, né? Eu já sou multifacetada. Então, e por muito tempo, eu achei que isso não fosse legal, que eu não pudesse falar sobre isso. E eu também, por muito tempo, achei que não fosse legal falar sobre as dificuldades e as fragilidades, né? E é muito importante a gente estar falando sobre isso aqui, porque, tecnicamente, a gente já está dando show, a gente já domina, a gente vai aprender, vai adquirir novas competências, mas e o nosso eu humano, né? Como é que fica a pessoa por detrás dessa bióloga, dessa química, dessa engenheira, dessa professora, né? E a gente deixa isso muito de lado, porque, assim, acho que não muito a geração da Simone e da Alice, mas nós outras aqui, cara, a gente veio de uma pedreira, né?
assim, em termos de Brasil, né, era uma política difícil, a gente assim sofreu muito com o autoritarismo, com o machismo, com a falta de sororidade. E hoje em dia, quando eu estou aqui nesses encontros com mulheres, ou com homens também que são acolhedores, eu vibro muito. Eu acho maravilhoso, porque sabe, é um nirvana. Porque, assim, eu fui muito solitária, apesar de ter tido muita ajuda, tá? Eu tive muita ajuda, tá, na minha carreira. Mas eu também bebi muito da solidão, né? Porque não é para todo mundo que a gente pode falar o que a gente está passando, não é para todo mundo que a gente pode chegar e perguntar, nossa, como é que eu resolvo isso? Né? Como é que eu lido com essa situação? Como é que eu lido com isso que eu estou sentindo? Medo, né? Muito medo. E assim, e com o tempo, né, a gente vai aprendendo a lidar com isso de uma forma intuitiva, né? Mas eu acho que essa galera que está hoje aí estudando, seja no ensino médio, na graduação, na pós, já tem a chance de buscar instrumentos, ferramentas para lidar com isso, para não sofrer tanto, para não perder tempo e energia nisso, sabe? Então, eu sou muito assim, adepta das terapias, né? Durante o meu doutorado, foi uma explosão de novidades e descobertas, né? Porque eu vinha de um estilo de estudante em que, quando eu me deparei no doutorado, eu mudei completamente. No doutorado, eu me descobri também cantora e empreendedora. Inclusive, esse nomezinho que está aí, ó, MicTech Brasil, vocês podem acessar, procure na internet, é a minha startup. Não vou falar muito aqui, que é para vocês irem lá buscar. Bem. Então, foram muitas mudanças, muita novidade, e eu também quis estudar de um jeito diferente, sabe? Eu comecei a modular minhas competências, a modular o meu tempo, a modular a minha energia no que eu estava colocando nessas 3 áreas, fora marido, família, casa, antes da pandemia, tá, gente? Que eu estou falando agora, nem vou falar porque é outro assunto, mas assim, eu gostei muito de ter tido esse auxílio terapêutico, né? Então, acho que esse futuro possível para mim, né? Quando a gente está falando aí em liderança, em essas contribuições todas que a gente pode dar, eu como uma pessoa da nuclear, que também sou química, mas eu flerto com um monte de outras áreas, eu adoro isso, né? Eu acho isso também um diferencial, é uma necessidade. Então, eu acho que esse futuro possível ele vai trazer diversidade, ele vai trazer colaboração, ele vai trazer empatia hoje em dia, e não é clichê, não é clichê. Porque a gente está saindo assim, a gente está num momento de transformação, pelo menos para mim eu percebo, porque eu já estou há 23 anos no Instituto de Engenharia Nuclear, sabe? Eu entrei adolescente ali, 19 anos, então eu vi eu aprendi com essa galera, com essa cultura ali de uma herança mais padronizada, mais tradicional. E para mim, na minha vida, eu comecei a migrar assim, e não só por mim, porque eu também falei, como que eu vou conseguir dialogar, cooperar com a nova geração, com os meus futuros colegas que vão estar comigo nesse futuro possível, se eu não procurar entender quais são as demandas deles, se as minhas demandas eu posso compatibilizar com essas demandas dessa galera que está chegando. Então, eu vejo muito por aí. Eu não sei nem se a palavra liderança no futuro possível ela ainda vai existir. Eu acho que ela também vai se modificar, porque a gente ainda está fazendo as nossas reflexões, a gente está num momento de aprendizado também, mas muito baseado num sistema que é aquele que está rodando aí no mundo desde que a gente chegou aqui, nossos avós e um monte de gente para trás.
Ou acho que está caindo aqui. Voltou? Não, Tá não? Ah, porque apareceu que estava chato. E a gente está começando a mudar isso. Então, quando a gente aceita as questões de raça, de gênero, né? Quando a gente fala sobre buscar o autoconhecimento, quando a gente fala assim, em buscar modelos de negócio, né? Modelos de empresa, de instituições que não sejam não sigam hierarquia, né? Que você tenha uma distribuição mais linear das competências, das responsabilidades, né? Então, o meu futuro possível ele está aí. E a nuclear está nele, porque ela é multidisciplinar e ela faz parte de todo esse processo, como as meninas já falaram muito bem, né? A gente sabe desse potencial, eu acho muito legal frisar isso, de que é parte da solução, né? Para a gente entender também esse nosso lugar nesse futuro possível. Esse futuro possível já está batendo na porta, não tem jeito. Nós aqui estamos com essa responsabilidade, nós já somos parte, e tomara que a gente consiga inspirar os nossos novos colegas, né? A galera que vai nos acompanhar nesse futuro possível. E é isso, meninas. Obrigada aí. Bom, agora temos todas nós aqui. Eu queria colocar aqui para a gente falar um pouquinho mais especificamente o que me motivou bastante nesse tema que a gente está aqui hoje. Primeiro, eu me deparei com uma falha no começo da minha gestão como coordenadora do Programa de Engenharia Nuclear. E eu não soube lidar, não sabia como lidar com a falha. E foi lendo o texto da Alice, onde que ela fala justamente de liderança, falha, humanização, gestão humanizada, que me deu forças para que eu pudesse fazer uma gestão humanizada comigo, olhando para mim, e não só olhando para o meu corpo docente, para o meu corpo discente, me cobrando a toda hora, mas quando o meu corpo já não respondia mais, não estava mais saudável para responder, né, ao trabalho, ao corpo docente, ao corpo discente. E a gente, muitas vezes, na academia, como a gente tem aquela mola de publicar, de ter aluno, de conseguir projeto, financiamento, principalmente as mulheres que têm filho, que são casadas, que têm uma segunda profissão, né? Então, aquelas charges, né, da gente assim na pandemia, isso realmente acontece, só que em alguns casos, como o meu, que não tenho filho, ela somatiza, né? E a gente só vê quando ela somatiza quando a gente está chorando ou a gente está gritando por uma aguinha que caiu no chão, que a gata passou em cima, né? Então, eu tenho a agradecer muito a Alice, que foi minha aluna também na Engenharia Nuclear, que assim que eu li o texto, eu falei, a gente tem que falar sobre isso, porque eu acho que é importantíssimo, principalmente na área dura, né? Principalmente na Engenharia Nuclear, que é uma área muito dura. Então, eu queria passar aqui uns 10 minutinhos com a gente conversando justamente sobre isso. Alguma de vocês já conseguiu ver suas falhas, ver o ônus e o bônus também de estar num setor de liderança na área, soube lidar com isso, qual conselho dá para a geração que está vindo, para os alunos de mestrado, doutorado, para o pessoal que tá querendo entrar na academia, ou está querendo entrar na empresa privada ou na empresa pública. Então, Juliana, Luciana, Alice e Simone, queria muito ouvir de vocês um pouquinho disso. Eu só quero aproveitar para agradecer e ficar feliz, dizer que eu fico muito feliz que, de alguma forma, um texto postado no LinkedIn te ajudou dessa forma, então eu fico muito feliz com isso mesmo. Eu acho que é um processo de construção que a gente tem, né, tanto porque quando a gente fala em liderança, a gente fala em outras pessoas, né? Quando a gente não é um gerente, não tem pessoas sobre a sua responsabilidade, porque líder não necessariamente precisa ser gerente ou gerir pessoas. Líder somos nós que influenciamos outros, né? Independente da sua posição. Mas quando a gente fala nessa questão de liderança, muitas vezes a gente pensa imediatamente em gerir pessoas e a gente se preocupa
com como vamos desenvolver essas pessoas, como vamos lidar com esse grupo, mas a gente não pode esquecer de nós mesmos, né? E pensando nessa questão de errar, todos vamos errar, os nossos liderados e nós mesmos vamos errar. Não é uma questão de se acomodar ao erro, mas é entender que ele é parte do processo e que a gente aprende com ele. Então, é normalizar o erro no sentido de que todos vamos errar, nós mesmos ou as pessoas que nós lideramos, mas não achar, ok, errei, problema. Não, você aprende com ele, você faz melhor, você ensina outros com ele. As lições aprendidas dentro do processo, que a gente tem lições aprendidas com sucesso, mas a gente tem muitas lições aprendidas com o erro também. Então, eu acho interessante que eu tenho feito cursos de gestão dentro da minha organização e fora, e uma coisa muito comum foi uma coisa que a Luciana mencionou com relação a se conhecer. Em todos esses cursos eu estou vendo tocar na inteligência emocional, porque muitas vezes a gente faz treinamentos para empreender as áreas duras, né? Como você falou, Inaya, mas a parte de inteligência emocional é muito importante. E eu tenho achado extremamente interessante, porque dentro desse estudo da inteligência emocional, uma parte dele passa por esse autoconhecimento. Você saber quais são as suas características, quais são os seus gostos, as suas paixões, o que te motiva, você saber quais são determinadas coisas que você não sabe lidar muito bem, e dentro do seu time você constrói pessoas complementares ali, porque você não precisa ser perfeito e ter todas as características. Vão ter pessoas que vão ter características diferentes de você, e dentro daquele time multidisciplinar você consegue também complementar características que são soft skills, né? Vamos assim dizer, que são consideradas. Então, eu acho assim... A sua fala, fiquei muito feliz, Inaya, de saber que de alguma forma eu te ajudei, e eu acho que é um trabalho diário, porque a gente vive numa área que é nuclear ou outras, onde valorizamos muitos resultados que a gente consegue colocar no currículo como uma conquista. E aí, quando a gente falha, que é normal, que no caminho do sucesso vão acontecer falhas, nós achamos que aquilo reflete em quem somos, no lugar de ser uma tentativa e erro. Então, assim, se a gente falha, nós não somos falhas, nós falhamos, nós somos seres que falham. Então, eu acho muito importante saber distinguir. Tem estudos maravilhosos que têm falado sobre isso. A Juliana falou de um livro, tem uma autora chamada Brené Brown, que ela fala muito sobre a coragem da vulnerabilidade, de você ser vulnerável, é de uma coragem muito grande, porque todos nós vamos errar, e isso é normal. E como foi falado pela Juliana também, com relação a inspirar outras pessoas, se a gente fica num pedestal de perfeição, muitas vezes onde nós estamos parece muito inalcançável para outras pessoas. Saber que nós somos seres que falharam, que tiveram nãos, que tiveram desafios no caminho, mas que conseguiram, é inspirador para que outras pessoas também sigam esses múltiplos caminhos únicos que cada um de nós pode seguir. Então, assim, queria deixar essa fala aqui, agradecendo... Teve um outro problema técnico, mas queria só deixar essa fala e mais tarde, se puder, eu tenho uma campanha para divulgar e que a juventude pode participar, mas só deixar isso, que eu acho muito importante, esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, e a gente se permitir ser seres humanos. Nós não vamos ser robôs, que sempre é certo. Essa questão da vulnerabilidade, se eu posso falar, Inaya, para complementar o que a Alice falou, eu também acho excelente, eu também li esse livro da Brené Brown, e é uma coisa que falta muito, tanto acho que na academia, no meio acadêmico, né, quanto no meio das empresas, em quase todos os setores da sociedade, né? É muito difícil para a gente nos permitir ser vulneráveis, nos permitir mostrar para os outros que cometemos falhas, que não sabemos às vezes, né?
muitas coisas, então eu compartilho o que a Nayá falou da questão de nos colocarmos nessa posição que às vezes não sabemos o que fazer. Eu sou professora há menos de 3 anos, estou liderando projetos que têm pessoas muito mais experientes do que eu, então tem que ter coragem para falar, não sei o que eu estou fazendo, vamos discutir, descobrir o melhor caminho juntos. Mas ter essa consciência é muito importante para como líder passar isso adiante, né? No meu laboratório, metade das coisas que nós fazemos são experimentais. Então, eu sempre enfatizo com os alunos e alunas, se não estamos cometendo erros, não estamos avançando, porque é impossível fazer um trabalho experimental sem cometer erros, né? Eu fiz meu doutorado experimental, então compartilhar que a gente compra coisa errada, quebra coisa, conecta errado, a gente faz a medida e depois tem que fazer de novo. Isso é parte do processo. Então, eu sempre enfatizo isso. Se você não está fazendo nada errado, aí sim tem alguma coisa errada. Tem algo de errado. Eu recentemente proibi eles chegarem para mim falando que ele tem algum problema. Fala, problema, se não tiver problema, esse é o problema. Nós estamos aqui para resolver problemas. Então, acho que é uma opção de ter essa coragem de mudar um pouco a cultura e se aproximar principalmente dos grupos de minoria ou de grupos que a gente fala muito nos Estados Unidos, essa minority groups. No Brasil, acho que a gente fala menos, ou underrepresented também. Mas para que as pessoas vejam que é possível e vejam que o caminho não vai ser perfeito para ninguém, né? É uma questão de a gente refletir e de termos essa coragem de compartilhar e de falar e mudar um pouco a cultura, que é difícil. A cultura torna para a gente o caminho mais difícil. Então, acho que a ideia, para mim, de liderança é sempre o quê? Eu quero tornar o próximo caminho mais fácil, né? Abrir novas possibilidades para tornar quem está vindo um pouco mais fácil para eles poderem ir além também, né? Acho que a ideia de avançar na sociedade tecnicamente, mas visando outros aspectos que não sejam apenas técnicos, é sempre esse. É de abrir caminhos e ter essas discussões para que a gente possa sempre avançar. Obrigada, Ju. Simone, conta um pouquinho para a gente, você que está no pós-doutorado e agora tem uma novidade recém-fresquinha aqui para o Rio de Janeiro, que vai ficar mais ainda numa posição de destaque. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre esse novo futuro seu, que de forma é um futuro de liderança dentro da biologia, com a pesquisa parte baseada na nuclear, né? Porque hoje ela é pós-doc, mas ela já ministra aula de fluorescência de raio-x, né? Aplicada à biologia. Então, é uma liderança no setor, né? Nesse setor, ela encontrou o nicho dela, encontrou aquilo que vocês falam, né? Que é a característica, né? Que é o que é característico de cada uma de nós. Então, fala um pouquinho, Simone, o que você está pensando. Bom, a notícia fresquinha, né, que a Inaya comentou, né, eu fui surpreendida hoje, há uma hora e meia atrás, né, sobre uma posição de liderança. Vai ser criado aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro o Núcleo de Vida Marinha, por conta da década dos oceanos, e eu fui convidada para ocupar essa posição, né, devido, inclusive, há justamente esses trabalhos, né, interdisciplinares de busca de fazer esse tipo de trabalho conjugado em diferentes áreas, buscando a construção do conhecimento, né, que é um pouco como o que a Alice falou, a Juliana também. Quando a gente passa por esse processo de erro e acerto, é o processo real de construção do conhecimento, e é isso que faz a ciência avançar, para que a gente não tenha só uma posição, né, reprodutivista, né, a gente reproduzir só o conhecimento que foi gerado
mas a gente está numa posição de liderança dentro da academia ou dentro da indústria, ou na posição que nós estivermos ali liderando, a gente vai construir um conhecimento. E esse processo de construção, ele inevitavelmente, como a Juliana falou, perpassa pelo erro, porque estamos construindo, e não só visando a construção do próprio conhecimento em si, mas também a construção do indivíduo, que nessa dialética aí de erro e acerto, o indivíduo também se constrói. Essa vulnerabilidade que constrói a gente e que torna a gente um ser humano mais empático, um ser humano com um olhar diferenciado, um ser humano mais aberto a fazer essas conexões com outras áreas. Então, nessa perspectiva de que estamos todos em constante construção, vamos nos construindo, reconstruindo, construindo conhecimento, ocupando posições de liderança para que a gente possa também trazer junto conosco aqueles liderados, mas que simplesmente por uma posição ali, como até a Luciana falou, acredito que no nosso futuro, o meu futuro possível, cada vez uma horizontalidade maior, justamente por pensarmos que estamos nessa construção coletiva. Então, o que eu penso um pouco da minha experiência pessoal dentro, né, trazendo agora um pouco essa minha visão pessoal como bióloga marinha que adentrou o programa de engenharia nuclear, né, quando começou lá atrás, como que você sai de um conhecimento teórico, biológico, de ecologia, e começa a pensar em microtomografia, fluorescência de raio-x, e todo um conhecimento, um arcabouço teórico e prático, porque era, né, no meu caso, a engenharia nuclear aplicada, então também teve muita experimentação, a gente montou todo um aparato no laboratório, e aí vinham o pessoal da biologia que estava lá com a gente, o Guilherme, ele já sabia parte da biologia, mas eu tinha as meninas da física, aí a gente pegava o organismo, botava na mão, ai, que bonitinho o bichinho! E, por outro lado, a gente ficava, assim, extasiado com aquelas imagens tridimensionais da microtomografia. A gente ficava, meu Deus... Quando eu fiz o meu primeiro vídeo em 3D, nossa, foi o auge, porque a gente se permite, né? Eu acho que esse que é o principal. A gente não precisa ter medo de errar, de tentar. E essa tentativa, assim, é uma visão um pouco particular também, me parece que a gente fica um pouco muito preso nessa coisa do Lattes, o que a gente vai colocar no Lattes, e pautar a nossa vida por isso, e acaba enrijecendo a gente deixa um pouco de se permitir, inclusive com medo do próprio erro, do que o colega, né? Ou como vai ser ali naquela situação de você se propor a um projeto que de repente não avançou muito, mas esse não avançar é uma construção também, porque você mostrou que aquele caminho não é um caminho tão viável assim, por exemplo. Isso é um resultado, de fato, também, nessa perspectiva maior de construção. Então, eu sempre escutei do meu orientador lá da graduação, quando ele falava, né, ensinando a gente sobre análise estatística, sobre significância dos dados, se o resultado é significativo ou não, ele falava, um resultado que não é significativo, ele é um resultado. Ele mostrou que aquela comparação ela não tem uma diferença significativa estatisticamente. Então, o não é um resultado também. Então, isso veio, né? Até coloco aqui o professor Abílio Saris Gomes, que me formou, né, também. Então, isso de ter o não como fazendo parte do nosso contexto é algo que a gente está muito habituado durante a graduação, que a gente não pode perder conforme a gente vai avançando na nossa carreira, né? A gente continuar trazendo essa coragem de tentar coisas novas, de se debruçar em novos temas, de estar na ponteira mesmo, ali na ponta de lança da barreira, porque é isso que vai trazer novos conhecimentos, novas visões de mundo, inclusive, né? Quando a gente passa, então, a ter essa mente mais aberta sobre isso. Essa foi um pouco, assim, a minha experiência dentro da
da energia, né, dali do programa de engenharia nuclear, né, trazer um pouco isso, e como a professora Inaya comentou, hoje eu já ocupo um pouco essa visão do outro lado da moeda lá nos programas de pós-graduação em biologia marinha, né, o programa de, né, dinâmica dos oceanos e da terra, da UF, e lá eu sou professora colaboradora, né, pesquisadora colaboradora, então ministro algumas disciplinas que fazem, né, remetem, né, uma introdução à microtomografia, à microfluorescência de raio-x aplicadas à biologia marinha e à oceanografia biológica. Então, trazer, né, como a Luciana falou, essa galerinha que está vindo também, trazer junto com a gente e falar, olha, essa parte aqui também vamos construir junto, porque é muito legal quando você constrói junto, né? A própria disciplina, por exemplo, tinha agora, né, uma experiência mais particular também nesse último, né, semestre agora que a gente está oferecendo uma disciplina condensada, e tinha um rapazinho da Marinha, por exemplo, ele estava trabalhando com mapeamento do habitat oceânico com multifeixe, uma coisa assim que, né, a gente vai construindo todo mundo a disciplina. É uma coisa fantástica, mas a gente precisa se permitir a isso. E é difícil, não é fácil. Principalmente para a gente, aí contextualizando um pouco mais, para a gente enquanto mulher, enquanto um ambiente muito masculinizado. Eu não digo tanto pela biologia marinha em si, mas quando eu adentro essas áreas interdisciplinares, a gente começa a encontrar realmente mais dificuldades sobre isso quando a gente começa a falar de programação, por exemplo, porque aí vai ter muita coisa, né, voltada então também com a área de computação, a própria engenharia nuclear, né? A gente está aqui, né, numa roda de mulheres, mas vocês que passaram por todo esse processo desde a graduação tem mais local de fala ainda do que eu, né? Eu peguei ali o finalzinho ali do doutorado, né? Mas é importante a gente não esquecer que para as meninas que estão vindo, a gente também serve de exemplo e mostrar que o erro é o que constrói a nossa trajetória, e que essa nossa trajetória seja linda, seja cheia de música, seja cheia de empatia, com um olhar para o outro, para que a gente possa se construir o conhecimento, construir novas lideranças que vão pegar o que a gente construiu agora e avançar mais um pouco. Eu acho que é um pouco isso que foi a minha experiência assim, de doutorado, e que tem sido agora assim, de pós-doutorado, e que eu espero que seja esse tipo de liderança também, agora, né, contribuindo com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada, Simone, é ótimo mesmo. Parabéns pela conquista. Lu, você tem alguma coisa para falar? É óbvio, né, Lu? Vai lá, a palavra é sua. Não, gente, só para contribuir um pouquinho aqui com essa questão que a Alice colocou lá no LinkedIn. Primeiro que eu já acho de uma coragem danada, né, tocar nesses assuntos. E nas redes sociais, porque tem o povo lá que vai quebrar pau, tem o povo que vai... realmente, assim, eu acho que já eu acho, sério, parabéns pela coragem, né, de falar, né, sobre os assuntos. Acho que... Oi, travou? Estou aqui, tá? Travou, gente? Tá legal? Tá legal. Aí eu acho que tem maneiras e maneiras da gente tocar em assuntos sensíveis, polêmicos, né? A Alice foi elegante, acho que, assim, ela arrasou. Ela arrasou. E, assim, eu gosto quando esses assuntos vêm à tona, porque eu entendo como uma oportunidade da gente estar caminhando nesse sentido de tudo que a gente está colocando aqui, né? E, assim, para mim, eu ainda tenho dificuldade em expor certas fragilidades, porque isso, para mim, depende do ambiente. Para mim, acho que a condição é essa, tá? Então, tem coisas que eu não vou falar porque eu não me sinto segura e eu também não sei como lidar com a avalanche que aquilo vai causar.
né? Então, eu tenho esse cuidado, mas tem coisas que elas têm que ser colocadas assim, eu tenho encontrado na comunicação não violenta, que é um outro assunto muito interessante, que eu acho que para quem está aí chegando para esse futuro possível também tem que procurar. É uma grande aliada, uma ferramenta maravilhosa. Então, eu estou encontrando muita coisa bacana ali. E, assim, eu ainda tenho alguma dificuldade também de lidar com esse não resultado, que, na verdade, é resultado que a Simone colocou. Eu ainda tenho alguma dificuldade na minha cabeça, a coisa não está muito binária, né? E aí as pessoas, não, Lu, peraí, não é isso não, calma. Eu acho que é porque eu vim realmente de uma batida de um ensino muito, o que o pessoal também tem falado agora, utilitarista, né? Uberizado, né? Essa coisa assim. Então, isso ainda, eu percebo que ainda me influencia, eu tenho que parar. E o meu primeiro segundo ali de olhar para aquilo é de rejeitar, e não é assim, né? Então, ainda tenho essa dificuldade. Mas uma coisa que eu estou achando legal com relação às fragilidades e aos erros, né? Vamos colocar entre aspas, é a minha experiência com a minha aluna de iniciação científica. Kathleen, um beijo para você. Porque eu fico falando assim para ela, olha, aconteceu isso aqui assim, mas olha só, a historinha que a gente vai contar não vai ser essa, mas eu estou te explicando aqui, ó, aconteceu isso, porque a gente ainda não pode, sabe? A gente ainda não pode falar do tudo como realmente isso tudo aconteceu, né? Ou eu, pelo menos, ainda não encontrei algumas maneiras de pegar aquilo ali e mostrar de forma elegante, né? Sem causar algum repúdio, né? Sem causar assim, uma leitura de que, nossa, olha como é que ela não é competente, né? Eu ainda tenho isso é um fantasma ainda que ainda fica rodeando, né? Então, mas pelo menos com a minha aluna eu não tenho esse medo, tá? Com ela eu abro o jogo total, eu explico, e eu falo também algumas coisas que, às vezes, lá no modo como a gente está comunicando o nosso estudo, a nossa ciência, também não está bem dito. Acho que isso também é uma coisa que ficou estranha, né? E aí a gente acaba naquele lugar de vou reproduzir o que está descrito ali, eu não consigo. Aí você, né, fica assim, poxa, é problema meu, não é? Porque o negócio não é reprodutível mesmo. Então, ainda são pontos que eu acho que são sensíveis, né? Mas eu acho que a gente vai encontrar condições de superar isso, de transformar, não é nem superar, acho que é transformar, né? Acho que a gente está muito transformando tudo nesse momento, para que nesse futuro possível isso não cause nenhum desconforto ou má interpretação, prejuízo, né? Porque eu acho que tudo do que a gente fica assim, como é que eu vou dizer assim, aparando, né? É porque a gente tem que sair bem na foto, tem que ficar bem na fita, né? Sempre. E a gente sabe que não é isso, mas ainda estamos vivendo essa cobrança, né? Mas a gente está conseguindo né, a galerinha nova que está chegando. Eu acho que a gente vai conseguir transformar isso. Eu acredito muito nisso, porque eu percebo essa galera mais tranquila com todas essas questões, né? Eu acho que a gente ainda, eu pelo menos, né, por causa da minha idade, geração, as crenças, cultura, a galera que me formou, né, me bombardeando com isso o tempo todo. Então, eu ainda estou no momento também de reflexão, transformação, aprendizado. E fico atenta, porque eu quero estar junto com essa galerinha nova que está chegando, eu não quero ficar para trás. É isso, gente. Para terminar, eu queria que a gente fizesse só um bate-bola, assim. Eu vou perguntar, e aí vocês falam uma palavrinha que vai significar, tá? Simone, nuclear, para você significa o quê? Conexão. Boa, gostei. Alice, para você, o que significa academia?
Futuro? Juliana, Brasil. Pegou difícil. Possibilidades. Primeira coisa que veio. Lu, pesquisa. Empoderamento. Eu acho que a gente se empodera. Porque a gente é uma trajetória muito complexa, muito rica, e se a gente conseguir navegar bem por ela, a gente se empodera. Obrigada a todas. Mais uma vez, mais um ano aqui na extensão da UFRJ. Obrigada. E Nayá, eu sei que você falou que era para terminar, mas eu posso Divulgar. Posso divulgar? Então, porque a gente está falando de futuros possíveis e eu tenho o privilégio de fazer parte de um grupo que se juntou, um grupo internacional de voluntários, de jovens voluntários no setor nuclear, que está sendo liderado lá pelo Reino Unido, mas que tem voluntários ao redor do mundo, que está exatamente pensando no futuro do planeta. Né? Dentro dessa corrida de mudança climática que a gente soltou aqui em algumas partes, e do evento COP26, que é a Conferência do Clima da ONU, que vai acontecer em novembro desse ano. Esse grupo se juntou para fazer atividades que vão desde falar com quem faz política, os tomadores de decisões, os líderes da COP26, né, da ONU, enfim, até campanhas em redes sociais da importância da colaboração de todas as energias limpas, ou seja, de utilizar nuclear junto com os renováveis, da importância de termos uma decisão neutra com relação à tecnologia, à ciência, sem ideologia, e só verificando realmente, em termos científicos, o que dá certo para o planeta, né? O que a gente precisa para realmente alcançar os limites, não alcançar, né? Não ultrapassar os limites, para ficar dentro daqueles limites estabelecidos em diversos acordos que foram feitos. E essa campanha se chama Net Zero Needs Nuclear, que é toda essa discussão que está acontecendo, política, discussão da sociedade, e que tem se falado de chegarmos ao net zero, né, em 2050, em descarbonização, em transição energética, em pegada de carbono. Tudo isso a gente tem conversado, falado, discutido em todos os âmbitos, e muitas vezes a gente vê que as decisões não são neutras com relação à ciência, né? O que a ciência está mostrando não são neutras com relação a todas as tecnologias que são possíveis. E nessa corrida para manter o nosso futuro, né? O nosso futuro hoje, que nós já estamos afetados por tudo que essa mudança climática, tudo que o planeta está passando, e para o futuro das próximas gerações, a gente precisa ter decisões mais firmes com relação a isso. E essa campanha tem um site, netzeroneedsnuclear.com, e todo mundo pode participar, seja apenas compartilhando nas redes sociais, seja enviando cartas para os tomadores de decisão sobre a importância disso. Os recursos estão em inglês, mas eu estou aqui para conversar. E, Nayá, se você quiser deixar meu e-mail. E é liderado pela juventude ao redor do mundo, que entende que a gente precisa tomar nas nossas mãos o futuro desse planeta e garantir, né, um futuro sustentável, um futuro com energias limpas. Então, dentro desse tema de futuros possíveis, eu não poderia deixar de mencionar essa campanha, que é focado em manter um futuro possível para as próximas gerações e para a nossa também. Parabéns para nós, parabéns para vocês. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu sei que a Ju está confuso, a gente está com outro aqui, né? A gente estava ali no WhatsApp tentando se ajustar. Infelizmente, uma companheira nossa não pôde estar aqui hoje, que estava no ano passado, mas com certeza a gente vai ter mais oportunidades para falar do nosso futuro, do nosso passado e também do que a gente está vivendo aqui, que é o nosso presente, que sem ele a gente não pode construir um futuro.
Então, beijo a todos, obrigada. Um futuro ótimo para vocês todas. Obrigado. Beijo, Nayá. Muito obrigada. Foi ótimo. Pessoal, foi um prazer.